Fala, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo certo, bisões? O seguinte, ó, concurso da Polícia Militar da Bahia cada vez mais próximo, isso mesmo. Nós teremos aí concurso CFO, já está autorizado, tem banca definida, edital a qualquer momento e nós teremos em 2025 concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas hoje nós vamos ver aqui direito penal militar, vamos resolver questões, ver muita coisa legal e importante do seu certame, do seu concurso, tá certo? Então hoje, um apanhadão de questões aqui de direito penal militar. Então, na sua tela tá aí, brother. Vamos estudar, vamos mudar de vida, que edital cada vez mais próximo. Ó, para o seguinte pra gente. Questão 1. Com relação aos crimes militares previstos no Código Penal Militar, é correto afirmar que o crime de desrespeito a superior possui a modalidade culposa. Desrespeito a superior, nós temos a modalidade culposa. Violência contra militar em serviço não possui formas qualificadas. Incitamento não possui modalidade culposa. Violência contra superior possui formas qualificadas. E aí, bisonho? Essa questão aqui, qual é o gabarito dessa questão? Gente, vamos lá. Desrespeito superior é o quê? Desrespeitar o superior diante de outro militar. Então, se você desrespeitar o seu superior diante de outro militar, nós temos o crime de desrespeito a superior. Admite a modalidade culposa? Não. Somente dolosa, tem que ter intenção. Então não tem como você desrespeitar o superior de forma culposa. Isso não existe. Então esquece, tá? A letra A não é nosso gabarito. A letra B fala que a violência contra militar em serviço não possui formas qualificadas. Possui sim. Então se você pratica uma violência contra militar de serviço, nós temos as formas qualificadas lá. Inclusive temos situações também de aumento de pena. Então cuidado com isso. Incitamento possui a modalidade culposa? Não. No incitamento, você incitar alguém a praticar um crime militar, você tem que ter a intenção, né? Tem que ter o dolo ali. Então tá errado. E o gabarito tem que ser a letra D, né? A violência contra o superior possui formas qualificadas, como por exemplo, se o cara é oficial general, vai ali ter uma pena diferenciada, né? Então nós temos várias ali formas qualificadas. Se há o emprego de arma, né? É uma forma qualificada. Então nós temos as formas qualificadas lá na violência contra superior. Então gabarito aqui, letra D, cuida, tá? Preste atenção aqui nessa parte de violência contra superior. O que cobre em prova são as formas qualificadas e os aumentos de pena. Fica atento com isso. Questão número 2. Sobre o que configura a conduta típica do crime de recusa de obediência a assinar a alternativa correta. Gente, vou te dar um bizu aqui. Quando cair lá recusa de obediência no seu edital, primeiro ponto importante, aqui nós temos dois verbos, ó. Você não precisa nem saber o conceito do crime, só atento ao que eu vou ensinar aqui. Lá na língua portuguesa você aprende isso, ó. Você tem aqui o verbo recusar e você tem o verbo aqui obedecer, tá? Recusa de obediência, recusar, obedecer. Uma locução verbal aqui, recusar, obedecer. Ok. Então nós temos dois verbos. Então nesse crime de recusa de obediência, você vai encontrar algum verbo, vai encontrar esses dois caras lá. O verbo recusar e o verbo obedecer. Então, o cara que recusar obedecer ou negar, pode cair o sinônimo também, tá? Negar obedecer ou recusar obedecer. O que, gente? Negar, recusar, obedecer o quê? Negar, recusar, obedecer aí é ordem de superior. Então, se o cara recusa obedecer ordem de superior, ordem do seu superior, obviamente essa ordem superior tem que ser uma ordem legal, tem que ser uma ordem legítima, né? Ele vai responder o crime de recusa de obediência. A letra A fala desrespeito superior diante de outro militar. Não, a gente acabou de ver ali o crime de desrespeito superior. Se o cara desrespeita outro superior diante de outro militar, não é diante de qualquer pessoa, não. É diante de outro militar, nós estamos diante do crime de desrespeito superior, que não é o caso aqui. Desposar de uniforme com decoração, insígnia ou distintivo por meio de menosprezo ou vilipêndio. Não é o crime de desrespeito superior. Beleza? Letra C. Recusar, obedecer. Opa! Olha para você ver aqui a nossa locução verbal. Dois verbos. Se unem para dar um único sentido, locução. Recusar, obedecer, o quê? Vamos ler o resto. Ordem de superior, do superior, sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto, em lei, regulamento ou instrução, gabarito, letra C, então é o nosso gabarito. A letra D fala lá promover reunião. Não é promover reunião, tá?
aqui nesse caso, promover reunião de militares, né, tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, nós estamos falando aqui de motim, né? Praticar o militar diante da tropa ou lugar sujeito à administração militar, ato que traduz ultraje a símbolo nacional, também não é nosso gabarito. Então, gabarito aí, letra C. Tá bem tranquilo. Pegou esse bizu aqui, você resolve qualquer questão de recurso de obediência. Vamos prosseguir? Questão número 3. Sobre o que constitui a conduta típica do crime de motim. Motim, gente, é o seguinte. O que é motim? É quando mais de um militar, se eu falo mais de um militar, é pelo menos 2, né? Mais de um militar, eles reúnem ali para ir contra superior hierárquico. Então, toda vez que eu tenho mais de um militar indo contra superior, contra a ordem superior, para discutir assuntos de superior, nós estamos diante de motim. Se esses caras estiverem usando armas de fogo, né, a utilização de arma de fogo, deixa de ser motim, passa a ser revolta, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, é reunirem-se militares, dois ou mais militares, né, ou mais de um militar, ali, que vai ali contra, em outras palavras, contra ordem de superior. Vamos ver então aqui a questão? A questão fala o seguinte, ó, letra A, reunirem-se 2 militares com armamento de propriedade militar, praticando violência à coisa ou particular em lugar não sujeito à administração militar. Tá errado. Aqui é organização de grupo para prática de violência, que não é o caso aqui. Então muita gente, às vezes a banca quer confundir você com crime de motim, que não é o caso. Reunirem-se militares desarmados, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Opa, eu tenho mais de um militar. Reunirem, está no plural, né? Indo contra a ordem de superior. Inclusive deixou claro aqui que estão desarmados. Estão desarmados, pronto, motim. Agora, nós temos a letra C que fala reunirem-se mais de 2 militares ou assemelhados com material bélico de propriedade militar, praticando violência em lugar ou sujeito à administração militar. Aí é a organização de grupo para a prática de violência, que não é o caso aqui, beleza? Deixar o militar de levar ao conhecimento de superior conspiração de cuja preparação teve notícia ou estando presente ao ato criminoso, não usa de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Também não é o crime de motim, beleza? Então, é importante você ficar atento aí. E aqui nós temos reunir militares armados. Opa, se já estão armados, não pode ser motim, só pode ser que revolta. Então, gabarito aí, letra B. Vamos lá. Em relação ao crime, é o seguinte. Só uma observação aqui que eu esqueci de falar. Ó. Nesse caso aqui, ó, deixar o militar levar conhecimento, né? A conspiração responde pelo crime de conspiração. Beleza? Então, só para vocês ficarem atentos aí qual o crime que é. Talvez ficou na dúvida. 4. Em relação ao crime militar, ação alternativa correta. Quer saber aquilo que está correto, aquilo que está certo. Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação a crime tentado. Gente, sim. Existe o crime consumado, aquele que o cara conseguiu atingir o seu resultado. Eu quero matar o cara e conseguir matar ele. E tem um crime tentado. O crime tentado, ele vai ter tanto no Código Penal Comum como no Código Penal Militar. É o básico, né? Quando a gente estuda ali a relação dos crimes. E aí o crime tentado é quando o indivíduo, por uma situação alheia à vontade do agente, né, ele não consegue ali consumar o crime. Então, eu vou lá, velho, eu tô com a arma lá com 5 munições, descarrego toda essa arma lá no cara que eu quero matar. Só que eu sou tão ruim de tiro que eu acerto 2 tiros apenas, os outros 3 tiros eu não acerto. Os tiros que eu acertei, você tem na perna. Você tem uma na perna, você tem um, sei lá, próximo ao coração do cara. Mas não foi suficiente para ele morrer. O cara não morreu. Esse crime foi consumado ou foi tentado? Ele foi tentado. Por que ele foi tentado? O crime só não se consumou por situações alheias à minha vontade. A minha vontade era de matar esse cara, mas porque eu sou ruim de tiro, não acertei os tiros suficientes, entra o crime tentado. Beleza? Então, quando eu por uma situação que foge ali à vontade do agente, alheia à vontade do agente, ele não consegue consumar aquele crime. Então, a gente fala de crime tentado. Então, falar que não tem, está errado.
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída, de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso excepcional da gravidade, né, aplicar a pena do crime consumado. Gente, este é nosso gabarito. Isso aqui é a mesma coisa, está no Código Penal, né? Então, esse aqui é o nosso gabarito. O que acontece? O indivíduo que comete ali um crime tentado, ele vai responder com a pena correspondente ao crime consumado. Porém, tem uma diminuição de 1 a 2 terços, que o juiz vai decidir. Então, pode diminuir a pena de 1 a 2 terços. Agora, o juízo também, em situações excepcionais, de acordo com a gravidade, né, do delito, ele pode aplicar a pena do crime consumado. Ou seja, por mais que o crime foi tentado, o juiz pode aplicar a pena de crime consumado, como se ele, de fato, tivesse conseguido aquele resultado. Então, esse é um ponto importante aqui que merece destaque e atenção dos senhores. Como regra, o cara responde com base, né? O cara responde ali com a pena correspondente do crime consumado com essa diminuição de 1 a 2 terços. Em casos excepcionais, né, que em relação à gravidade aí do delito, pode se aplicar, o juiz, né, pode aplicar a pena do crime consumado. Questão número 5. Sobre a aplicação da lei penal militar. O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente contra ele é praticado o crime. Errado. Toda vez que você vê a palavra somente, a gente tem que tomar muito cuidado. Provavelmente essa questão está errada. Então, o militar da reserva ou da reforma, ele mantém, ele preserva, beleza? A todas as suas responsabilidades e prerrogativas quando ele comete um crime ou contra ele é praticado um crime. Então, por exemplo, você é militar da ativa, você é soldado da polícia militar. Você pratica um crime militar em em um tenente da reserva. Um tenente da reserva. Neste caso, brother, na aplicação da lei penal militar, eu vou preservar, por mais que o cara esteja na reserva, eu vou preservar todas as responsabilidades e prerrogativas do cargo dele. Então, no caso aqui, você, brother, cometeu um crime militar, foi um soldado que cometeu um crime militar contra o tenente. Não importa se ele é da reserva ou não. Entendeu? Então, a gravidade disso aqui permanece. Ah, mas ele é da reserva. Não importa. Então, quando o militar, e o vice-versa também é verdadeiro, se fosse, por exemplo, o tenente da reserva que praticou um crime contra o soldado, isso também aqui iria levar em conta. Pô, é um tenente. Né? Então, quando contra ele é praticado um crime, o militar da reserva ali vai manter ali todas as suas prerrogativas, tá? Oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto quando contra ele é praticado o crime militar, o que não ocorre com a praça, por não haverem tais prerrogativas em relação às suas graduações. Não, errado. Aplica tanto a oficiais como a praça essa questão de conservar as responsabilidades e prerrogativas do posto, mesmo estando na reserva ou na reforma. Então, não é nosso gabarito. A letra C fala que o militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se a militar em situação de atividade para efeito da aplicação da lei penal militar. Correto. Existem os militares aí por equiparação e aqueles servidores que trabalham na administração militar, aqueles servidores é considerado militar para a aplicação do Código Penal Militar. Então, os servidores da administração militar, por mais que eles sejam civis, são considerados aqui, equiparados, segundo o Código Penal Militar, como militares. Então, isso é importante aí, e a gente vai aplicar a lei penal militar para ele nesse caso. Beleza? A letra D fala que o militar da reserva ou reformado não goza das prerrogativas, já deixou também a questão errada. 6. Sobre o descumprimento de missão e o abandono de posto, tá? Então, quer saber sobre esses dois crimes. Em resumo, quando a gente fala de descumprimento de missão, nós estamos falando do militar que descumpre uma missão. Né? Então, se o militar descumprir uma missão ali que é desempenhada, que é dada a ele, né? Ele vai cometer o crime de descumprimento de missão. Simples assim, você não precisa descobrir o que é uma missão. A prova vai deixar claro para você. O militar que descumpre missão, qual o crime? Descumprimento de missão. O abandono de posto é a situação que o militar, sem ordem legal, tá? Isso aqui é importante, sem ordem de superior, então aqui sem ordem do superior,
ele abandona o posto de serviço ou larga o serviço ali sem antes de terminá-la, sem terminar aquele serviço. Então foi dada uma ordem para você o seguinte, ó, soldado Bisonho, ó, é para você ficar aqui, ó, patrulhando aqui o bairro A. Tá? É para você fazer o patrulhamento do bairro A. Você, brother, sei lá, você querendo fazer média com a gatinha lá que você conheceu no Instagram, e fardado, bonitão lá pra ela, né? Você pega a sua viatura e você vai até o bairro C, que, sei lá, fica a 10 km da onde você deveria estar. A quilometragem aqui é só uma exemplificação, tá? Não necessariamente a gente olha a quilometragem. Qual crime você cometeu nesse caso? Abandono de posto. Se foi dada uma ordem para você permanecer em um determinado local e você sai sem ordem de superior, nós estamos falando aqui de abandono de posto. Então, o cara que está ali no posto de serviço, por exemplo, e aí é dado um serviço para ele. Ó, soldado, eu quero que você termine de limpar aqui todas as viaturas. Então, foi dada uma ordem ali de superior para você. Você só tem 3 viaturas para você limpar, você só limpa 1 e vai embora. Você não terminou o serviço que deveria terminar ali. Neste caso, você cometeu qual crime? Abandono de posto. Saiu do serviço antes, tá? Antes de cumprir, né? De terminar ali o serviço. Abandono de posto. Vamos analisar aqui então as alternativas. O abandono de posto é crime material, exigindo para a sua consumação o efetivo prejuízo. Errado. O abandono de posto não é um crime material. Jamais. É um crime formal. Então, o abandono de posto, basta você aqui abandonar o posto, mesmo que isso não cause prejuízo. O cara abandonou aqui, foi pro bairro C, não aconteceu nada no bairro A. Não importa. Cometeu o crime de abandono de posto. Então não precisa necessariamente causar um prejuízo. Precisa causar prejuízo? Não precisa. O descumprimento de missão não admite a modalidade culposa. E aí? Será que no descumprimento de missão a gente pode ter a modalidade culposa? Aqui fala que não admite, né? Não admite a modalidade culposa. Vamos pular. Letra C. É causa de aumento de pena no descumprimento de missão. A condição de oficial. Então, se for um oficial que descumprir a pena, o que acontece? Nós vamos ter um aumento da pena no descumprimento da missão. E aí, gente, certo ou errado aqui? Responde para mim. Esse é o nosso gabarito. Letra D fala que o abandono de posto não requer ordem superior. Requer sim, um elemento obrigatório. O descumprimento de missão é um crime militar impróprio. Não, gente. O que é crime militar próprio? Quando eu falo que algo é próprio, crime militar próprio, quer dizer que somente o militar pode cometer aquele crime. E esse crime também tem previsão apenas no Código Penal Militar. Então, quando um crime tem previsão apenas no Código Penal Militar, ele é um crime próprio. Então, são duas coisas. Tem que ser um crime cometido somente por militar, não tem como civil cometer esse crime, e ele tem que ter previsão apenas no Código Penal Militar. Então, são 2 elementos. Já um crime impróprio são todos aqueles crimes que não vai preencher os requisitos aqui. Então, um crime que tem dupla previsão, homicídio. Homicídio está previsto tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. É um crime próprio ou impróprio? É um crime impróprio. Tá? Então, o crime próprio é quando a gente fala que são crimes funcionais, que exigem uma qualificação própria de uma determinada pessoa, né, de um determinado agente. Então, no caso dos crimes propriamente militares, são crimes que vai exigir aí, uma figura ali do militar, tá? Então, somente o militar pode praticar aquele crime. No caso do descumprimento de missão, é um crime propriamente militar. Somente o militar pode praticar aquele crime. Não tem como, um descumprimento de missão por civil. Não, civil nem militar é. Então, não posso exigir isso dele, entendeu? Então, fica atento com esses detalhes aí. Questão 7. Vamos lá? Sobre o delito de violência contra superior, previsto no artigo 157 do Código Penal Militar. É correto afirmar. Está falando sobre violência contra superior, preste atenção. O delito de violência contra superior admite a modalidade culposa. Será? A condição de comandante da unidade que pertence qualifica o crime. Se a violência é praticada com o uso de arma, a pena é aumentada na metade. Gente, geralmente a gente não tem aumento de pena pela metade. Geralmente os aumentos de penas no Código Penal, no Código Penal Militar, é de 1/3, não é isso? Então, quando você vê metade, provavelmente está errado, né?
A violência exercida contra superior, causando a sua morte, agrava o crime. Então, a violência exercida contra o superior, causando a sua morte, agrava o crime. Beleza. É delito de mão própria o crime de violência contra superior. Ou seja, somente o cara pode praticar. Devendo necessariamente ser praticado contra bombeiro militar em ascendência hierárquica funcional em relação aos agentes do delito. Coloca bombeiro militar aqui, não tem nada a ver, né? Já elimina logo de cara. Beleza. Cara, a letra D fala que o delito de violência contra o superior admite a modalidade culposa. Não tem essa previsão lá. Então é somente dolosa. A condição de comandante da unidade que pertence ao agente qualifica o crime. Sim, se o cara é comandante da unidade que pertence ao agente, a vítima, né? For comandante da unidade que pertence ao agente, vai qualificar sim. As demais situações, elas estão ali equivocadas. Beleza? Em relação à morte, ela fala assim, ó, quando o crime resulta em morte, tá? Além da pena da violência contra a superior, o cara também vai responder nos crimes contra a vida, né? Então vai responder ali também vai responder pelo homicídio e pela violência contra o superior, vai responder pelos dois crimes. É isso que fala o Código Penal Militar. Pessoal, gostou dessas questões até aqui? Se você gostou desse formato de questões, você vai deixar seu comentário aqui, que eu vou fazer a parte 2 do Código Penal Militar, fazer uma revisão geral aqui, resolvendo questões para a Polícia Militar da Bahia, não só a Polícia Militar da Bahia. Se tem Código Penal Militar no seu edital, informações importantes. Comenta aqui. Se tiver muito comentário, vou fazer a parte 2. Fechou? Tamo juntos. Aqui é monstro do nosso e nada deles. Fui.